Flávia, boa tarde. Estou gravando aqui a tela do tablet para explicar a avaliação que a gente fez. Eu vou tentar não ser muito extenso, mas você, se ficar alguma dúvida no meio da apresentação, você pode mandar para mim depois. Aqui em cima tem as medidas básicas, massa total, estatura sentado foi o que a gente mediu. Ao todo são 43 medidas. Depois, se você tiver curiosidade, você pode dar uma olhada de novo, pode imprimir o documento. Fica à vontade que a avaliação vai ser sua. Essas medidas aqui em preto escuro foram as medidas utilizadas para fazer os cálculos que eu vou te mostrar logo a mais embaixo. Aqui a gente tem os comprimentos de braço, antebraço, mão. Essa altura espinhal aqui e trocânter é a altura daquela marcaçãozinha que eu fiz na sua pelve na frente. E essa ilha espinal é a marcaçãozinha que a gente fez na pelve de lado, tá? Então aqui são os tamanhos dos ossos que você tem em centímetros. Biacromial, tamanho do ombro, distância do ombro. E biocristal, tamanho da pelve. Aqui tem tamanho de pé também em centímetros. Tórax TV é o tórax transverso, medindo de frente. Esse tórax AP é o profundo, então é aquela medida que eu medi em você de lado, apertando. Aí aqui embaixo tem tamanho de joelho, cotovelo, tudo em centímetros. Perímetros aqui, cabeça, pescoço, braço, tá? Depois você pode olhar com calma cada um. E aqui esses DOC são as dobras cutâneas. Aqui a gente já pode perceber que você tem uma composição corporal muito boa em relação a dobras cutâneas. O ponto que chamou mais atenção foi na coxa, como já era de ser esperado, né? A mulher tende a ter mais gordura na região da coxa. E aonde você tem menos gordura foi na região do bíceps, aqui 1,5 milímetros. Descendo aqui, a gente tem a tabela de proporcionalidade, que foi onde eu conversei com você sobre o tamanho ali dos membros, o tamanho das dobras cutâneas, tudo mais. Aqui nas medidas básicas, então você vai ter praticamente as três medidas suas entre 0 e 1 e 0 e menos 1, que seria ali um valor de normalidade. Essa daqui não é uma tabela de normalidade, tá? Vai ter mais embaixo. Mas é só para você ter mais ou menos uma noção do que cada medida sua ela representa. Aqui a gente tem os comprimentos. Então você vai fazer aqui a correlação da cor da bolinha que está na coluna e aqui na legenda que está do lado. Aqui os diâmetros, mesma coisa. Lembrando que tudo que está entre 0 e 1 e 0 menos 1 seriam as medidas dentro da média, como se a gente fosse dizer assim. A parte dos perímetros, mesma coisa. E aqui as dobras cutâneas. O que dá para perceber, Flávio, é que você tem umas dobras, a parte das suas dobras cutâneas de 8 que a gente mediu, pelo menos aqui 5 estão menos que menos 2 desvio padrão, então mostra que você tem uma composição corporal muito boa quando a gente fala de gordura. Aqui a gente tem a dobra de coxa e panturrilha, então tá dentro ainda da faixa que a gente espera ali de normalidade, entre 0 e menos 1, 0 e 1. Descendo um pouquinho. Agora a gente vai para a parte da composição corporal em si. Esse gráfico aqui é o gráfico dos 5 componentes, como eu disse para você. Então essa avaliação, ela é uma avaliação tecidual. Hoje, do seu peso de balança, ali os 63.900, você vai carregar 24,7 de massa adiposa, 53,7% de massa muscular. Massa residual seriam a parte de tendões, a parte de víscera, a parte de gordura visceral, aqui 4,9%, e a massa óssea 10,68%, e a massa de pele 5,99%. Na frente aqui temos esses valores em parte de quilogramas. Descendo aqui, temos a classificação da massa adiposa, que é a classificação do tecido adiposo, que a gente mediu aqui, desses 15,78 quilos, 24,70%.
Essa classificação aqui de 24,70% para mulheres dá uma classificação de uma composição com muito baixo tecido adiposo, ou seja, a quantidade de tecido adiposo que você carrega hoje no corpo, ela é classificada como muito baixa. A massa muscular, os 53,74%, vai dar uma classificação de muito elevada. O que a gente pode perceber aqui? Que você tem um perfil bem atlético, o mais atlético possível em relação à parte desses valores aqui que eu te mostrei. Aqui embaixo, Flávio, a gente tem a fração lipídica do tecido adiposo. Essa fração lipídica aqui do tecido adiposo é comum a gente encontrar ali 70% normalmente da quantidade de lipídio que tem dentro do tecido adiposo. Hoje o seu carrega 63%. Então a gente mostra que você tem uma condição ali de armazenamento de gordura bem baixa. Em relação à parte do percentual de gordura, Flávia, hoje você carrega aproximadamente 15% de gordura corporal, tá? Então, são 24,7%, 25% de tecido adiposo para 15% de gordura corporal. Essa seria a sua classificação em relação à parte da adiposidade, tá? Descendo um pouquinho aqui, nós temos a classificação de risco para parte da gordura corporal, do percentual de gordura. Esse percentual de gordura aqui, os 15,6, ele vai dar um valor bem baixo para a condição de saúde para a mulher, tá? Então é interessante você estar monitorando níveis de hormônios, tudo isso, porque é uma condição baixa, muito baixa de gordura corporal que você carrega hoje no corpo. Descendo aqui um pouquinho, nós temos o somatório de dobras cutâneas, que deu 59,75 milímetros. Esse somatório é um somatório de 6 dobras cutâneas das 8 que a gente mediu. Ela fica de fora o bíceps e a região aqui do flanco, aquela da dobrinha da lateral ali da pelve. Para a mulher, a condição mínima de somatório de dobras seria 61,9 milímetros. Então você carrega hoje 59,75. E lembrando que boa parte disso é da região da coxa. A gente vai conseguindo desenhar o seu bonequinho até agora. Massa óssea. Para a mulher, aqui a gente tem um percentual. Então, o percentual seu de 10,68, ele vai estar aqui dentro da faixa de normalidade de massa óssea. Aqui um índice, agora aqui a gente vai entrar para índices mesmo de composição corporal. Hoje para o seu corpo, Flávia, você carrega 5 quilos e 30 gramas aproximadamente de músculo para cada 1 quilo de osso do seu esqueleto. Por isso que a gente mede cabeça, fez todas aquelas medições lá para encontrar a quantidade de osso que você tem. Esses 5,31 kg vai classificar você como uma condição muito elevada de massa muscular para o seu esqueleto, tá? Então essa daqui é uma proporção para o seu corpo. Para cada 1 kg de osso do seu esqueleto, você carrega 5,31 kg de massa muscular. Aqui embaixo nós temos a relação adiposo muscular, que vai dar o quanto de tecido adiposo você vai carregar para cada 1 kg de músculo. Hoje o seu corpo ele vai carregar aproximadamente 460 gramas de músculo, de tecido adiposo para cada 1 kg de músculo, tá? Então é praticamente aí 1 para meio que você carrega. Aqui, esse índice crural, braquial, estatura sentado, são alguns índices que eles fazem a parte da proporção do braço inteiro para o antebraço, que seria esse índice crural aqui, será 18% o seu antebraço maior do que o seu braço completo. Na verdade, é o que ele representa do seu braço inteiro. Esse índice braquial aqui é um outro índice que a gente também utiliza para a parte do antebraço, tá?
Aqui embaixo a gente tem a estatura sentada, estatura, que é o quanto que você sentado você tem de proporção para a sua estatura em pé, mais ou menos 55% ali de representatividade da sua estatura em pé. Esse biacromial, biocristal, é o quanto que você tem de proporção entre os ombros e a pelve. A parte do ombro sul aqui, biacromial, representa 37% a mais de tamanho da pelve. A gente tem aqui índice de massa muscular, que vai representar a quantidade de massa muscular por quilo ao metro quadrado. E também tem a área de superfície corporal, que não vem muito ser interessante a gente bater nesse, porque não vai mudar muito para você, tá? Aí aqui embaixo a gente tem os índices de saúde, os indicadores de saúde, todos seus aqui dentro da faixa de normalidade, então não vou me atentar muito, pra gente não deixar o vídeo muito longo. Aqui embaixo, ó, só para eu te mostrar, essa relação cintura e estatura é um valorzinho que nós temos de proporção da sua cintura para a sua estatura. O ideal é que você tenha menos da metade da sua altura sendo representada pela sua cintura. Então você hoje carrega 0,41. O ideal é que você tenha menos da metade, tá? Com 1,63 m, você teria que ter menos da metade desse valor sendo representado pela cintura, e é o que a gente vê aqui. Então tá tudo muito bom até o momento. Aqui embaixo há as áreas transversais, tá? Então a gente consegue perceber que do 100% de área transversal, no braço você vai carregar ali perto de 85% de área muscular e 15% de área adiposa. Na coxa, 77,98% e aí o restante de massa adiposa. E na perna, quase 80% e o restante de massa adiposa. Aqui embaixo nós temos os perímetros corrigidos, que seria o tamanho do membro, estimando aqui a massa muscular real. Então, do seu braço ali, de 28, a gente teve mais ou menos 26,94 de área muscular, a região do tórax, a região da coxa e a região da panturrilha. Esses são valores que você pode estar acompanhando para ver se você está tendo ganho de massa muscular nas pernas, no braço, e aí monitorando ao longo do tempo. Eu não coloquei nenhuma meta para você alcançar, porque todos os componentes até agora estão muito bons, então não seria interessante você estar perdendo mais gordura, nem ganhando massa muscular, a não ser que você realmente deseje. O seu somatotipo, Flávia, ele é hoje definido pelo componente de mesomorfia em primeiro plano. Então, hoje você é uma mulher mesomorfa em alta magnitude, endomórfica. Ô Flávia, aqui pra gente finalizar, você vai ter o seu componente do somatotipo, que vai estar definido basicamente pelo alto desenvolvimento muscular que você carrega no corpo com o seu estilo de vida atual. Hoje, a definição do seu corpo, se alguém perguntar, hoje você é uma mulher mesomorfa em alta magnitude, aqui ó. Então você tem a mesomorfia, onde eu tô com um quadradinho em verde, equilibrado em endomorfia e ectomorfia. Você vê que estão bem pertinho dos dois aqui. Então a definição hoje que você teria de somatotipo seria uma pessoa mesomorfa, equilibrado em endomorfia e ectomorfia em baixa magnitude, tá? Por quê? O que chama mais atenção no seu corpo hoje é a massa muscular e a baixa quantidade de gordura corporal ou tecido adiposo, como você queira chamar. Aqui embaixo tem um auxílio na classificação verbal dos 3 componentes do somatotipo. E aí, se ficar alguma dúvida, depois você pode dar uma lida aqui, pode perguntar para mim, tá? Então, essa daqui foi a avaliação. Eu espero que você tenha gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição.